lugar. É uma família, com o mesmo DNA e propósito. Capacitar homens e mulheres para levar o Evangelho até os confins da terra. Mais de 125 mil pessoas foram treinadas em 57 nações, com 300 unidades espalhadas por todos os continentes. O Rema é o maior centro de treinamento bíblico do mundo. A sede internacional da instituição fica na cidade de Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Desde 1974, os ensinamentos do reverendo Kenneth Hagin alcançam toda a igreja. De caráter interdenominacional, o estudo das Escrituras fortalece a fé cristã e torna a Bíblia o seu manual para uma vida bem-sucedida. No princípio da década de 80, os americanos Bud e Jan Wright trouxeram estas verdades ao Brasil. Ao longo de 30 anos, mais 50 mil brasileiros puderam experimentar e se graduar. Atualmente, contamos com mais de 100 unidades espalhadas por todos os estados da nação. De Campina Grande, na Paraíba, o Ministério Verbo da Vida supervisiona todo o funcionamento do Rema em nosso país, além de Portugal, Argentina e Chile. Em 3 décadas, a doutrina permanece a mesma. Nossos mais de 900 professores ensinam a Bíblia de forma clara e prática. Durante os 2 anos de curso, os alunos são expostos às verdades transformadoras da palavra. São 24 matérias, com 7 dias de aula em cada e uma apostila de estudo. Conheça mais da Palavra de Deus. Chegou a sua vez de fazer parte da família Rema. Encontre a unidade mais próxima em rema.org.br. Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos começando uma aula demonstrativa do Rema. Nós vamos ter aqui um tempo maravilhoso para estudarmos um pouco, de um assunto, de uma das matérias do Rema. Eu quero dizer para você que ainda não fez o Rema, que as matrículas elas estão abertas. Então, esse ano é a sua oportunidade de se aprofundar mais no conhecimento da Palavra de Deus. É algo maravilhoso. O Rema tem, em 2 anos de estudo, 24 matérias. E hoje nós vamos estudar um pouco a respeito de uma dessas matérias, que é a matéria Realidades da Nova Criação. Meu Deus, essa matéria, ela é transformadora, sabe? Ela mexe conosco, nos faz compreender muitas verdades de quem nós somos através do novo nascimento em Deus. É algo poderoso, é algo maravilhoso. Então, eu quero te convidar nesse momento a você aí se acalmar, sentar, para você, junto comigo, nós estudarmos, a respeito desse assunto à luz das Escrituras. Antes de começar a nossa aula, eu gostaria de orar junto com você. Então, se você puder, fecha aí os seus olhos onde você estiver, que nós vamos orar, amém? Pai, nós te damos graças por esse tempo em que nós estamos aqui, para receber a Tua palavra, porque nós temos um desejo, Pai, de conhecermos cada vez mais as Escrituras, conhecer mais o Senhor. Então, que o Teu Espírito, Pai, nesse momento nos ajude, nesse estudo que nós vamos fazer, trazendo clareza, trazendo iluminação mesmo a respeito de cada ponto, de cada assunto aqui abordado, e que o nosso coração, Pai, ele seja incendiado mesmo pelas Tuas verdades, e que essa palavra ela não seja roubada de nós, mas que ela fique em nossos corações e produza realmente muitos frutos em nossa vida. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, nós vamos estudar um pouco a respeito desse assunto maravilhoso, chamado Realidades da Nova Criação. Toda essa matéria ela está fundamentada em um versículo que nós chamamos de versículo-chave. Esse versículo está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Eu quero convidar você a abrir aí sua Bíblia, acompanha o nosso estudo. Nós vamos ler muitos versículos nesse tempo que estaremos aqui.
E não só isso, vai marcando aí na sua Bíblia, se você tiver um caderno ao lado, né, um bloco de notas aí no seu celular, no seu iPad, vai escrevendo também aquilo que nós vamos estudando aqui. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Aproveita a oportunidade, pega o link dessa aula, envia aí para um amigo seu, para alguém que você conhece, para que também, junto conosco, estude, né, um pouco a respeito desse assunto. Aproveita esse momento aí, vou te dar 30 segundos para você fazer isso, pegar o link e enviar para alguém, para algum amigo, para que nós possamos estudar a palavra de Deus. Eu sei que vai ser um tempo maravilhoso aqui, que nós vamos receber muito da parte de Deus. Estou dando esse tempinho aí para você enviar esse link, tá bom? Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. As Escrituras dizem assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Queridos, esse versículo, ele é poderoso, maravilhoso, meu Deus. Aqui Paulo, ele está escrevendo, né, dizendo que se alguém está em Cristo. Sabe, queridos, quando nós vamos estudar o que ele está dizendo aqui sobre estar em Cristo, de uma forma muito simples, o que Paulo está querendo dizer é aquele que está dentro de Cristo, aquele que faz parte de Cristo. Se você nasceu de novo, eu quero dizer para você, você está em Cristo, amém? E ele diz, este que está em Cristo é nova criatura, ou nova criação, conforme a sua versão, né? E diz, as coisas antigas já passaram. Essa palavra, que é interessante, queridos, porque há uma riqueza muito grande aqui de revelações para nós. Ele diz que aquele que nasceu de novo, ele está em Cristo, ele faz parte do corpo de Cristo, e ele diz, essa pessoa se tornou uma nova criatura, as coisas antigas já passaram. Quando ele diz aqui que as coisas antigas, ou seja, o seu passado já passou, essa palavra aqui que ele usa, passaram, quando nós vamos lá para o grego, traz a ideia mesmo de morrer, perecer. Uau! O que isso significa, queridos? Significa que o seu passado, para Deus, ele morreu. Ele pereceu. Ele não existe mais. O seu velho homem, o seu passado foi aniquilado. Amém? E ele diz, eis que se fizeram novas. Agora veja, ele diz que o nosso passado foi aniquilado, pereceu, morreu, mas ele diz que tudo na nossa vida foi feito novo. Essa palavra novo no grego é a palavra kainos. E ela significa, olha só, recentemente feito, fresco, de um novo tipo, sem precedentes. Uau, que coisa maravilhosa. Ele está dizendo, queridos, que você que está em Cristo se tornou algo novo, sem precedentes, ou seja, algo que nunca existiu na sua vida antes. Hoje você é essa nova criatura. Você foi transformado, queridos, naquilo que você era no seu passado, em um novo homem, em uma nova mulher. Você se tornou algo não melhorado, mas algo novo. Você sabe, como um produto, algo que saiu recentemente feito de uma fábrica. Pronto, queridos, espiritualmente falando, é isso que Paulo está querendo dizer aqui. No dia que você nasceu de novo, é como se você tivesse saído recentemente da fábrica de Deus. Você se tornou uma nova criatura. Meu Deus, isso é extraordinário. Então, quando a gente vê aqui que ele fala, tudo se foi feito novo, essa palavra que ele usa aqui, kainos, né, que significa recentemente feito, é algo sem precedente, recente. Veja, queridos, é a mesma palavra no grego que o apóstolo João, ele usou lá em Apocalipse, capítulo 21, no versículo 1, lá no início. Você pode marcar aí, depois você pode ler. Apocalipse 21, verso 1. Diz,
vi novo céu e nova terra. Ou seja, ele está falando de uma visão celestial que ele teve de um novo céu e de uma nova terra construída pelo nosso Deus para os seus filhos. Então é algo novo, algo que a terra nunca experimentou, algo que Deus vai fazer do zero, algo que Deus vai estabelecer como novo. Ele está dizendo, da mesma forma que eu vejo novo céu e nova terra, da mesma forma o homem, ele é feito algo novo quando ele está em Cristo. Meu Deus do céu, isso é poderoso. E querido, deixa eu dizer algo para você. Quando você fizer a sua matrícula no Rema e você vier estudar no Rema, a cada aula, né, dessa matéria Realidades da Nova Criação, você vai se aprofundar nessas verdades que nós estamos estudando agora. Veja, nós vamos ter aqui um tempo curto para ver alguns pontos dessa matéria, mas na escola você vai ter 7 aulas, cada aula são 2 horas. Não é ali onde você vai, junto com o professor, com a sua turma, está debruçado sobre as Escrituras, recebendo as revelações de Deus na sua palavra. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A sua vida vai ser completamente transformada. Você nunca mais será o mesmo. É a sua oportunidade. Você não pode perder a oportunidade de fazer o Rema. Amém? Não fica de fora. Agora veja, nós precisamos entender essas verdades, né, que Paulo ele está falando aqui sobre o ser uma nova criatura. Então ele está falando de realidades dessa nova criação. Então o que é feito novo na nossa vida, né? Quais são as verdades de ser uma nova criatura? São pontos, queridos, que nós vamos estudar. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu quero trazer para você por que é importante, por que é necessário estudar sobre essa realidade de ser uma nova criatura. Veja, se você for comigo para o Evangelho de João, no capítulo 3, você vai ver Jesus falando algo muito importante para nós, do versículo 1 até o versículo 3. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja, Nicodemos, ele vai até Jesus, impressionado com tudo que Jesus fala e faz. E ele diz: olha, tudo o que você está fazendo, não tem como a gente não dizer que Deus está contigo. Porque é uma verdade, tudo que eu estou vendo, tudo que eu estou ouvindo de você, algo da parte de Deus está sendo liberado através da sua vida. Jesus ouve esse relato, né, desse homem chamado Nicodemos e responde para ele da seguinte forma. Ele diz assim: olha, te digo, em verdade, ou seja, Jesus está dizendo que isso é uma grande verdade. Em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo para Nicodemos assim: Nicodemos, você está achando poderoso os milagres? Você está achando poderoso as curas? Você está achando maravilhoso os ensinos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Maior que tudo isso, e mais importante do que tudo, é nascer de novo. Porque ele diz: se alguém não nascer de novo, ou seja, não se tornar uma nova criatura, não pode ver o reino de Deus. Então, queridos, para que eu e você tenhamos acesso ao reino de Deus, pelas Escrituras, pelas palavras do próprio Jesus, fica claro para nós que é necessário nascer de novo, ou seja, se tornar uma nova criatura. E isso se dá, queridos, através de você
declarar, né, você crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus, Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Nesse momento você nasce de novo. Você se torna uma nova criatura. Então, é importante, queridos, estudar sobre esse assunto, porque é uma verdade que, se não nascer de novo, se não se tornar uma nova criatura, não pode ver o reino de Deus. Veja, em Gálatas capítulo 6, olha que poderoso que Paulo escreve aqui. Gálatas capítulo 6, versículo 15, ele diz assim: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Paulo, queridos, ele está falando aqui a respeito de como é importante ser uma nova criação. Veja, ele usa um argumento muito forte, principalmente para o povo judeu. Por quê? Porque o povo judeu, né, eles eram um povo que veio da linhagem de Abraão, onde Deus fez uma aliança com Abraão, e o sinal dessa aliança era a carne do prepúcio, né, cortada, e essa aliança, né, separou essa linhagem de Abraão, esse povo que veio de Abraão, dos demais povos do mundo. Então, isso representava que esse povo tinha uma aliança com Deus. E esse povo, obviamente, eles tinham orgulho disso, porque eles eram o povo da aliança. Eles valorizavam isso. Eles davam valor a essa aliança. Você lembra, por exemplo, Davi, quando ele foi ali, né, de encontro a Golias, né? Você sabe que antes ele disse assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? O que Davi estava dizendo ali? Que ele, né, como povo da circuncisão, que faz parte do povo da circuncisão, é que tem Deus a seu favor. Então, quem é esse que não tem circuncisão, que está se levantando contra nós que temos Deus em nosso favor? É isso que Davi tem entendimento, e é isso que o povo, né, eles tinham como compreensão da aliança que eles possuíam com Deus. Mas Paulo está dizendo para esse povo: olha, nem a circuncisão, nem a incircuncisão agora tem mais valor, é coisa alguma. Não importa mais, porque agora o que importa realmente é ser uma nova criatura. Meu Deus, que coisa extraordinária. Sabe o que isso significa, queridos? Que quando eu e você nos tornamos uma nova criatura em Cristo, nós fizemos uma aliança com Deus por meio de Jesus Cristo. Que coisa extraordinária. Então nós vemos aqui que Paulo, ele está dando um grande valor, inclusive um valor muito maior do que a circuncisão, a ser uma nova criatura. Então valorize, queridos, você tem algo poderoso. Você que nasceu de novo hoje, você é uma nova criatura. Meu Deus do céu, que coisa extraordinária. Veja, para a gente conhecer, né, como é importante conhecer sobre essas verdades. Você vai ver, por exemplo, em Efésios, capítulo 2. Abre aí sua Bíblia. Eu quero que você acompanhe, por favor, Efésios 2, versículo 10, diz assim: porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja, queridos, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz aqui que nós somos feituras. Agora veja, essa palavra feitura aqui, no grego, é a palavra poema. E essa palavra poema significa uma obra de arte. E traz a ideia como de um pintor que tem diante dele uma tela em branco, e ele pega ali seu material, ele pega seu pincel, e daquela tela em branco ele faz uma linda obra de arte. Então o que Paulo está dizendo é que nós somos essa linda obra de arte de Deus, criados em
Cristo Jesus. Uau, isso é extraordinário. Por isso, queridos, que é importante eu e você estudarmos a respeito desse assunto. Amém? Veja, esse poema, né? Essa obra de arte, essa nova criação de Deus, que somos eu e você, agora tem um novo estilo, um novo padrão de vida. Que padrão de vida é esse, professora? Vamos lá, Efésios capítulo 4, versículo 17, até o 24 eu vou ler. Abre aí sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 24, diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais. Veja, quando você era velha criatura, você andava nas coisas que nós vamos ler aqui nesse texto, mas aquele que é nova, aquele que se tornou nova criatura, não mais vai andar nesse padrão que nós vamos ler aqui. Preste atenção. Isto, continua, versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Como é que eles andam? Olha como ele diz: na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Esse texto é poderoso, queridos, porque Paulo, ele traz uma clareza para nós, de que aquele que não está em Cristo, ele tem uma forma de viver. Ele está alheio às coisas de Deus. Ele vive de acordo com a sua mente, com aquilo que ele acha que é a verdade, como as coisas devem ser. Ou seja, ele não busca a compreensão e o conhecimento de Deus, ele vive de acordo com aquilo que ele acha que deve ser as coisas. Ele está dizendo aqui, queridos, que na verdade isso aqui era o nosso padrão antes. Era a forma, queridos, que eu e você, nós andávamos. Mas a partir do momento que nós nos tornamos uma nova criatura, existe um novo padrão a ser vivido. A nossa velha natureza, o nosso velho homem, ele morreu e foi crucificado juntamente com Cristo lá na cruz. E surgiu um novo homem e uma nova mulher, somos eu e você, para andarmos agora mesmo em novidade de vida, ou seja, viver uma nova vida. Viver a vida de acordo com o padrão de ser uma nova criatura. Isso é algo extraordinário, queridos. Então, nessa matéria, você vai entender como é que você andava antes de receber Jesus na sua vida. E como você agora precisa viver essa nova natureza, esse novo estilo de vida, esse padrão que Deus quer que eu e você, nós andemos. Isso é extraordinário. Agora, veja, para você entender, nessa matéria, nós estudamos desde a criação do homem, a sua queda, como também a sua redenção através de Jesus Cristo. Se a gente for olhar, né, desde a criação do homem, você vai ver em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, Deus dizendo assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Bom, nessa passagem nós vemos, né, Deus criando o homem. Agora, ele cria o homem de acordo com um padrão. Qual é o padrão que Deus cria o homem? O seu próprio padrão. Por quê? Quando ele diz aqui, façamos o homem à nossa imagem, essa palavra, imagem aqui, no hebraico, é a palavra tselem.
E essa palavra significa, ela quer dizer espelho. Então, essa palavra, quando nós entendemos aqui que Deus diz, façamos o homem de acordo com a nossa imagem, que seja um espelho. Veja, o que é que Deus está querendo dizer aqui? Deus está dizendo que Ele fez o homem para estar na terra. E que esse homem que estaria na terra, ele seria o reflexo de Deus na terra. Deu para entender? Ou seja, Deus, Ele fez o homem para ser um representante dele na terra. Ou seja, para qualquer outra criatura que olhasse para o homem, visse no homem Deus. Ou seja, o homem era para refletir o caráter de Deus, o amor de Deus, tudo o que ele fizesse refletisse Deus nas suas ações. Então Deus, Ele fez o homem com esse propósito. Aí nós vamos ver, queridos, que Deus, quando Ele faz esse homem, Ele pega esse homem maravilhoso que Ele criou e coloca em um lugar chamado Jardim do Éden. E no Jardim do Éden, Ele pega esse homem e dá a ele uma ordem. Veja, em Gênesis capítulo 2, versículos 16, diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim você comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus fez um homem à sua imagem para ser o reflexo dele aqui na terra e colocou ele em um lugar de abundância, de suprimento, chamado Jardim do Éden. Só que nesse lugar de suprimento e abundância, Deus disse ao homem: olha, tudo o que tem aqui é seu direito, desfrute. Mas existe uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, dela eu não quero que você coma. Então Deus deu uma ordem ao homem. Mas, queridos, nós sabemos que lá em Gênesis capítulo 3, o homem, ele desobedece a essa ordem. A Bíblia diz, queridos, que a serpente, conversando ali com Eva, diz a Eva que certamente ela não morreria. Mas nós vimos Deus falando ao homem, dando a ordem para ele não comer do fruto, falando: se você comer, certamente morrerás. Veja, nós sabemos que Satanás, ele é o pai da mentira, né? Jesus disse, olha, ele mente desde o princípio. Então, ele estava aqui mentindo para Eva, dizendo, olha, coma do fruto, porque Deus, em outras palavras, enganou você. Você não vai morrer. Então coma, vai te fazer bem, não é? A gente ouve essas frases por aí. Que problema fazer isso? Que bobagem fazer isso? Vai te fazer bem? Que mal tem, não é? É uma frase muito parecida com as frases que o diabo fala, sabe? Aí ele diz aqui, você não vai morrer. E a Bíblia diz, queridos, que a mulher, ela viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. O que é que nós vemos aqui? Foi uma decisão individual. Eva decidiu comer do fruto, Adão decidiu também comer do fruto. E quando eles comem esse fruto, e eu quero falar algo para você aqui, a questão não era, querido, que esse fruto tinha um poder mágico nele, não é isso. Quando Deus disse, olha, no dia em que você comer, certamente você morrerá, nós linkamos ao que Deus falou antes. O que foi que Deus falou antes? Que Ele deu uma ordem. Coma de toda a árvore, mas dessa não. Então, o ato de desobedecer a Deus, isso abriu a porta para o pecado. Então, quando Adão e Eva, eles decidem desobedecer a ordem e comer do fruto, esse ato, queridos, é um ato de desobediência, e uma desobediência consciente, porque eles sabiam que se fizesse aquilo, teria consequência, e a consequência veio. O ato de desobedecer abriu a porta para o pecado entrar na vida de Adão e Eva.
E junto com o pecado veio a morte. Lembra do que está escrito lá em Romanos capítulo 6, que diz que o salário que o pecado paga é a morte? Então, nesse momento, queridos, o homem ele experimentou o que nós chamamos de morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação espiritual do homem de Deus. Ou seja, o pecado se torna uma barreira, como um muro que separa o homem de Deus. Então, ele experimenta essa desconexão, essa morte espiritual. Isso fica claro para nós, queridos, porque se você ler no texto aí em Gênesis capítulo 3, você vai ver que depois que Adão e Eva, eles comem do fruto, eles não caem mortos fisicamente. Mas a Bíblia diz que os olhos de ambos se abrem e que eles percebem que estavam nus. A inocência saiu, a vida de Deus saiu. Ou seja, o homem agora, ele toma consciência da sua nova condição. O homem passou agora a ter uma natureza de pecado. Ele perdeu a vida de Deus, ele perdeu a natureza de Deus. Porque quando o pecado entra, a vida de Deus ali saiu do homem. Você está entendendo isso? Então o homem, ele agora está, queridos, em uma condição que nós chamamos da condição de pecador. O homem, ele perdeu a vida de Deus na vida dele. Isso foi a maior tragédia, queridos, da humanidade. Adão, junto com a sua mulher, perder, a vida de Deus nele. A Bíblia diz no capítulo 3 de Gênesis que o homem ele ficou tão constrangido, tão envergonhado, se sentindo tão indigno, que quando Deus vem para ter comunhão com eles, a Bíblia diz que ele se esconde. E Deus pergunta para ele: Adão, onde estás? E nós sabemos, queridos, que isso não é uma pergunta geográfica, porque Deus sabia exatamente, geograficamente, aonde Adão estaria. Mas ele estava falando aqui, queridos, a respeito de uma condição espiritual. Adão, onde estás? E qual foi a resposta de Adão? Eu ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Que frase forte é essa, queridos? Ou seja, o homem tinha uma comunhão perfeita com Deus. O homem possuía a vida de Deus, a glória de Deus nele. E quando o pecado entra, o homem agora se vê completamente separado de Deus. Ele perde tudo o que ele possuía. E uma das coisas, queridos, que nós vamos ver, porque existem princípios de legalidades estabelecidos por Deus. E um deles é que Deus, ele deu domínio ao homem. Você viu comigo lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 26 ao 28. No 28, Deus diz ao homem: dominai, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais que rastejam pela terra. Você vai ver que Deus, ele deu o domínio, ou seja, o governo ao homem da terra. Então o homem foi criado para governar toda a terra. Você entende isso? Só que quando o homem, ele peca, o que acontece? Ele se torna escravo do pecado. E quando ele se torna escravo do pecado, o pecado tem um senhor chamado Satanás. O homem agora, ele vai começar a fazer parte do império das trevas. Ele mudou de filiação, ele tinha Deus como pai. Mas agora, escravo do pecado, ele tem a Satanás como seu pai. E logo por causa disso, tudo o que ele possuía é passado para as mãos de Satanás, inclusive o governo e o domínio. Veja, em Lucas capítulo 4, no versículo 6, diz assim: naquele momento em que Jesus estava no deserto, ele teve um período ali de jejum de 40 dias e noites. Satanás veio para tentá-lo, e numa das tentações, no versículo 6 de Lucas 4, o diabo diz assim: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser.
Se você observar no texto, Jesus não contesta isso que o diabo falou. Embora ele seja mentiroso e pai da mentira, neste momento ele disse uma verdade. Ou seja, a glória dos reinos, a autoridade da terra havia sido passado para ele por quem? Por Adão, pelo homem. O homem perdeu e passou tudo isso às mãos do diabo. Agora veja, queridos, o homem agora ele vai viver nessa terra, nessa condição. Ele perdeu a natureza de Deus, ele perdeu a vida de Deus. E sabe uma coisa que eu amo na palavra? É que quando lá em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou ao mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente vê, queridos, isso que João fala a respeito do amor de Deus pela humanidade, nós podemos entender esse amor quando a Bíblia diz que Jesus, ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Meu Deus! Então, mesmo o homem tendo pecado no Éden, na mente de Deus, queridos, porque Deus conhece todas as coisas. Ele sabia da queda do homem. Você pode estar pensando agora, mas por que Deus não impediu isso? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Assim como Deus, ele deu ao homem o potencial e a autoridade para dominar e governar a terra, Deus também concedeu ao homem algo que faz parte dele, chamado livre-arbítrio. Ele não fez o homem um escravo do bem. Ele não fez o homem para se sujeitar a ele sem poder de escolha. Não. Sabe, queridos, Deus, ele é maravilhoso, ele é amor. Então ele faz o homem com o poder de decidir, de escolher estar com ele ou não. Foi a escolha de Adão ali, naquele momento, desobedecer a Deus. Ele estava dizendo com as suas ações, eu não quero mais estar perto de Deus. E Deus permitiu isso. Mas o amor de Deus, queridos, estabelece um plano do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que foi morto e que derramou o seu sangue em meu e em seu lugar. Deus preparou todo esse cenário, queridos, através da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe, Deus, através de Jesus, ele paga o preço pelo nosso pecado. Sabe, queridos, todo ato de pecado que você possa conhecer, todo ele é um ato contra o próprio Deus. Todo ato. Sabe, essa desobediência de Adão foi uma afronta contra Deus. Foi isso o que Adão fez. E é isso que toda a humanidade faz. Todo pecado é um ato contra Deus, diretamente a Ele. Olha só, que forte isso, não é? E sabe, queridos, por causa do pecado, o homem, ele adquiriu uma dívida com Deus. E essa dívida, ela precisava ser paga. Porém, queridos, para que essa dívida ela fosse paga, era necessário que houvesse um homem perfeito. Só que o homem, ele nasce com a sua natureza carnal deste mundo caído. E por causa disso, queridos, todo homem peca. É isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Quando ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nenhum homem nessa terra conseguiu se manter puro o suficiente para ter o poder de resgatar a sua vida de Deus de volta. Sabe? Mas Jesus, ele veio a essa terra como um cordeiro maravilhoso e perfeito para pagar esse preço dessa dívida de pecado que o homem tinha com Deus. Veja, lá em 2 Coríntios, meu Deus do céu, isso é poderoso. Sabe, nessa matéria, você vai estudar a respeito desse plano maravilhoso que Deus estabeleceu desde lá do Jardim do Éden até Jesus Cristo. Você vai conhecer através das Escrituras como Deus, ele estabelece todo esse plano de resgate do homem, porque ele queria, queridos, o homem perto dele, ele quer o homem perto dele, ele quer você perto dele. Meu Deus do céu, que Deus maravilhoso é esse, como ele nos ama. E através de Jesus, queridos, nós vamos ver aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, dizendo assim: aquele
que não conheceu pecado. Uau! Sabe, queridos, nós sabemos que Jesus ele veio a essa terra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para essa terra, para quê? Para se tornar um homem aqui nessa terra. E como homem ele viveu. E ele passou os seus 33 anos nessa terra vivendo como homem, porém um homem incomum. Um homem que não cedeu às tentações. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, contudo ele nunca pecou. Nosso Jesus, ele é santo, ele é perfeito, ele é maravilhoso. E ele viveu esse padrão de santidade como homem aqui nessa terra. Inclusive, queridos, para ser exemplo para mim e para você, mostrando que é possível nós vivermos uma vida santa diante do nosso Deus. Isso é maravilhoso. E sabe, Jesus viveu essa vida, mas quando ele vai para a cruz, aqui diz que Jesus que não conheceu o pecado, o texto diz assim, ele o fez pecado por nós. Ele quem? Aqui está falando, queridos, a respeito de Deus. Deus fez de Jesus pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Uau! Que palavra extraordinária. Jesus que veio a essa terra, o Filho de Deus unigênito, deixou a sua glória para nascer do ventre de uma mulher, pisar nessa terra como homem, viver nessa terra como homem e andar num padrão de santidade diante do Senhor, vivendo uma vida sem ceder a nenhuma das tentações que o diabo apresentou para ele em sua vida. E ele viveu aqui com um propósito, qual? Ir para a cruz, como um homem santo. E lá na cruz, naquele momento, queridos, Deus pegou o meu pecado, o seu pecado, e colocou sobre Jesus, lá no madeiro. Todas as nossas iniquidades, todo o nosso pecado foi colocado. Veja, na cruz, queridos, isso foi tão poderoso espiritualmente falando, que a Bíblia diz aqui que Deus fez de Jesus pecado. Jesus não foi pecador porque ele nunca praticou pecado. Nosso Jesus é santo. O pecado que foi colocado sobre ele na cruz do Calvário foi o meu e o seu pecado, não dele. Ele era santo naquele lugar, puro, limpo. Mas o nosso pecado caiu sobre ele. Ele decidiu carregar, conforme estava lá em 1 Pedro 2,24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados. Ele se ofereceu ali naquele lugar, queridos, como uma oferta a Deus, para derramar o seu sangue inocente, precioso, o seu sangue santo, por mim e por você. Ele fez isso ali na cruz do Calvário. Meu Deus do céu, que coisa gloriosa. O nosso pecado, queridos, foi derramado sobre ele ali, na cruz do Calvário. Você está entendendo isso? Sabe, eu gosto do que está escrito lá em 1 de Pedro, capítulo 1, no versículo 19, que diz que nós fomos comprados pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue que ele derramou na cruz, queridos, foi o preço pago. E esse sangue precioso, santo, puro, poderoso, nos purificou e nos limpou de todo pecado. Foi o preço pago, queridos. Foi o que aniquilou o poder do pecado desde Adão até os dias de hoje. Meu Deus, isso é maravilhoso. Você se alegra com isso? Eu me alegro com isso, queridos. Porque eu vejo que alguém me amou verdadeiramente ao ponto de derramar o seu sangue, sem culpa, sem pecado, sem erro, como um cordeiro, como o apóstolo Pedro fala aqui, um cordeiro sem mácula, sem defeito. Ele se entregou como um sacrifício naquela cruz por mim e por você. Esse foi o preço pago. Meu Deus, isso é extraordinário. E sabe, queridos, quando ele fez isso, Paulo fala, o apóstolo Paulo, ele diz em Colossenses 1,13, que Jesus, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Lembra que eu falei para você que quando Adão pecou lá no Éden, ele deixou o reino de Deus para agora fazer parte do império das trevas? Sabe, querido, Jesus, ele veio para nos tirar do império das trevas e nos colocar em outro lugar. Que lugar é esse? Colocar no seu reino. Meu Deus do céu, isso é poderoso. Aquilo que Adão perdeu, Jesus, ele veio para resgatar. Jesus veio resgatar, queridos, a autoridade que Adão havia perdido. Jesus veio resgatar a vida que Adão havia perdido. Jesus veio resgatar a comunhão com Deus que Adão havia perdido. Jesus, ele veio para isso é poderoso demais, meu Deus do céu. Sabe, queridos, nós vamos ver em Colossenses capítulo 2, versículo 14, vai pegando essas passagens. Sabe, deixa eu dizer uma coisa, queridos, você precisa estar aqui no Rema. Você precisa estudar esse ano para que essas verdades, elas fiquem firmadas no seu coração. Sua vida vai ser transformada por causa dessas palavras poderosas. Não perca essa oportunidade. Veja, Colossenses 2,14 diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida. O homem tinha uma dívida com Deus, que era a dívida do pecado. Diz, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, nos prejudicava, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. O que isso representa? Que o pecado tinha um preço, tinha uma dívida, e que Jesus na cruz pagou o preço dessa dívida. Ou seja, queridos, a nota fiscal de pagamento, vamos dizer assim, foi cravada naquela cruz, está pago. Lembra que Jesus, ele falou isso na cruz? Está pago. O preço do pecado foi pago. Como? Através do seu sangue poderoso. O que isso significa, irmão? Significa que agora, eu e você, porque estamos em Cristo, por causa do seu poderoso sangue, já não há mais nenhum pecado. Já não há mais nenhuma condenação pesando sobre a nossa vida. Meu Deus do céu, isso é poderoso. Isso é glorioso. Por isso que Paulo diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo foi feito novo na tua vida. Por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário, queridos, eu e você nos tornamos uma nova criatura. Meu Deus do céu, isso é maravilhoso, sabe? Romanos capítulo 8, eu já estou encerrando essa aula. Meu Deus, como o tempo passa rápido. Imagina em sala de aula, queridos, quando você estiver aqui com seus irmãos, seus colegas em sala de aula, a unção liberada nesse ambiente, olha, milagres acontecem, curas acontecem, sabe, libertações poderosas acontecem aqui em sala de aula. Você precisa. Tem um lugar nessa sala de aula que é só seu, queridos. Você não pode ficar de fora, você tem que fazer sua matrícula este ano no Rema. Amém? Romanos 8, verso 1. Paulo entendendo todas essas verdades, queridos. Olha o que ele diz aqui. Ele diz assim, agora, pois, agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe, queridos, aquela dívida nos condenava. Aquela dívida de pecado estava nos conduzindo para a morte eterna, a separação espiritual eterna de Deus. Mas agora em Jesus, porque nós estamos nele, o pecado, o preço dele foi pago, então já não há mais nenhuma condenação para nós. Eu e você, nós estamos livres. Você pode dizer aí onde você está agora, diga assim, eu sou livre. Eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, eu sou filho de Deus, eu sou livre. Meu Deus, que coisa poderosa. Eu quero, queridos, encerrar essa aula lendo essa passagem tão poderosa de Paulo. Aqui em Romanos capítulo 8, nós lemos o versículo 1, mas eu quero ler com você o versículo 31 em diante. Abre sua Bíblia, queridos. Acompanha junto comigo aí a leitura. Meu Deus, que coisa tão poderosa. Olha o que diz aqui. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? De tudo que Deus fez, de tudo que Ele estabeleceu através de Jesus Cristo. Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Sabe, eu brinco em sala de aula quando eu leio essa passagem com os alunos. Eu digo assim, né, na minha versão nordestina: se Deus é por nós, quem é doido de ser contra nós? Irmãos, hoje em Cristo você tem Deus a seu favor. Você tem Deus do seu lado, queridos. Sabe, já não há mais condenação, você é livre. Você tem Deus, você tem um reino de Deus em seu favor hoje. Isso é extraordinário. Continuando, ele diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho. Uau, ele não poupou Jesus, queridos. Antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Oh, meu Deus, o que é que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está dizendo, olha, Deus deu o maior, Deus é poderoso para dar o menor. Ou seja, se Deus deu Jesus por você, queridos, o que é as coisas que você precisa? O que elas são diante do próprio Jesus que foi dado a você? Você entende isso? Meu Deus, é uma nova vida, é uma nova história, é uma nova estrutura. Sabe, você que está assistindo aí, coloca aí, escreve aí, coloca aí, eu sou uma nova criatura, coloca aí, eu sou livre, coloca aí, eu nasci de novo. Meu Deus, que coisa poderosa. Olha, ele diz aqui: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Aprenda essa verdade e guarde ela no seu coração. Veja, o texto aqui, Paulo está dizendo que Deus, Ele entregou Jesus em seu favor. E o preço do pecado, Ele foi pago. E com isso, queridos, Ele nos justificou. O que isso significa? Que eu e você agora, diante de Deus, nós estamos justos, justificados. Não há mais nenhum passado que nos condene. Não há nada mais que nos acuse por causa do que Jesus Cristo fez. Então, aqui ele diz, Jesus, Ele morreu. Mas entenda, Ele também ressuscitou. Ele morreu pelo nosso pecado, mas Ele ressuscitou para nos justificar. E o nosso Jesus, queridos, Ele não está pregado em uma cruz. Ele ressuscitou. Ele está vivo por toda a eternidade. Oh, aleluia! Meu Deus do céu. É porque a gente está numa gravação, irmãos, mas a vontade que dá é de correr com essas verdades, porque isso é algo poderoso. Recebe isso aí onde você está agora. Ele continua dizendo no versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Ele diz, será a tribulação? Irmãos, nenhuma tribulação da vida pode te separar do amor de Deus que está em Cristo. Veja, ele diz, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Queridos, o que é que vai nos separar hoje desse amor tão poderoso e glorioso do nosso Senhor? Não há nada mais. Sabe, Jesus certa vez ele disse assim, eu e o Pai somos um. Mas ele também certa vez disse, queridos, que nós com ele também somos um. Sabe, irmãos, nós estamos, como alguns dizem aí, né, no popular, juntos e misturados com o nosso Deus. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária. Isso é poderoso demais, amém? Nós estamos unidos com Ele, nada nos separa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa situação que você está enfrentando hoje, esse problema que você está passando hoje, até mesmo seja algo na sua saúde emocional, ele fala aqui sobre angústias. Sabe, queridos, nada disso vai te separar. E ainda digo mais, porque você está em Cristo. Existe um reservatório no céu, um estoque de soluções da parte de Deus para cada situação que você está passando. Lembra que nós lemos nesse texto que Deus deu Jesus
como Ele também não nos dará as demais coisas. Ei, Deus tem a resposta. Ele tem a solução para cada situação que você está enfrentando. Meu Deus, isso é maravilhoso. Isso é glorioso, amém? Recebe isso aí no teu coração, queridos. Vamos continuar. Ele diz aqui, como está escrito, versículo 36, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Sabe o que é que significa, querido, ser mais do que vencedor? Eu gosto de fazer uma comparação com os alunos. É como aquele lutador que se prepara, que treina, que faz dietas, né, que aprende técnicas, que tem ali um técnico, né, direcionando ele, instruindo ele, né, que vai à exaustão nos seus exercícios físicos, e ele se prepara para um dia de luta. E quando ele vai lá, que ele entra naquele ringue, ele está lá, né, lutando contra o seu oponente, ele vence aquela luta. E quando ele vence, ele recebe ali, né, um cinturão que representa o símbolo da sua vitória. Ele se tornou o campeão. Mas não só isso, queridos. Ele também recebe um grande cheque, de um grande valor. Uau! Mas aí esse homem que ganhou esse cinturão, esse cheque, ele volta para sua família, encontra-se com a sua esposa e ele entrega para a sua esposa. Ele diz, querida, eu te amo tanto. Que marido bom, né não? Ele diz, eu te amo tanto, querida, que eu decido pegar o meu cinturão, que é o símbolo da minha vitória, que é o símbolo que me torna campeão, e te entregar de presente. Mas também tem mais. Eu não vou te dar só esse cinturão, não. Eu vou te dar também o cheque que eu recebi. Uau! Que marido bom, meu Deus. Veja, queridos, o que eu quero dizer para você é que aquele homem, ele foi lutar. Ele se preparou para aquela luta e ele se tornou campeão. Mas quando aquela mulher recebe, a sua esposa, aquele cinturão e recebe aquele cheque, sabe o que isso quer dizer? Ela não treinou, ela não se preparou, ela não entrou naquele ringue, mas ela estava de posse dos símbolos daquela vitória, do cinturão e do cheque. Sabe, queridos, eu e você, nós não fomos para a cruz, mas eu e você recebemos as recompensas daquela cruz. Oh, meu Deus do céu, isso é maravilhoso. Por causa disso, querido, nós nos tornamos mais do que vencedores. Aquela mulher se tornou mais do que vencedora. Eu e você nos tornamos também por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus, oh, aleluia. Ele diz aqui, porque eu estou bem certo, verso 38. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, queridos, quando nós olhamos para essas verdades escritas na palavra, nós compreendemos as realidades de ser uma nova criatura. Você hoje, queridos, não é uma criatura melhorada. Você não é uma pessoa aqui nessa terra sofrendo e padecendo para tentar chegar ao reino dos céus. Não. A Bíblia, inclusive, diz lá em Efésios que eu e você já estamos nas regiões celestiais, assentados juntamente com Cristo. Espiritualmente falando, queridos, eu e você temos uma posição gloriosa. Por quê? Porque nós nos tornamos uma nova criatura e nós estamos em Cristo. Meu Deus, que coisa extraordinária. Sabe, queridos, eu sei que você está aí com seu coração ardendo, pensando, rapaz, eu preciso conhecer mais sobre essa verdade. Estude no Rema. Faça a sua matrícula, porque as matrículas elas estão abertas. Inclusive, eu quero dizer para você que no dia 7 de março, uma sexta-feira, será, queridos, a aula nacional inaugural. Então, você é nosso convidado para estar aqui nessa aula inaugural.
E vai ser um tempo poderoso, vai ser um tempo extraordinário, onde você vai conhecer mais sobre essa escola e você vai fazer a sua matrícula. Inclusive, na verdade, agora mesmo, enquanto você assiste, eu acredito que vai ter um número aí disponível para você, para que você entre em contato com a escola e você faça a sua matrícula. Não fica de fora. Não espera mais um ano. Eu sei que a sua vida vai ser transformada pelas verdades que você vai conhecer na escola Rema. Então decida de uma vez por todas estudar nessa escola, porque eu sei, queridos, que a sua vida nunca mais será a mesma. As matrículas estão abertas por tempo limitado. Inclusive, aqui em Salvador, o número de vagas, né, ele é limitado pelo número de cadeiras que tem na sala. Então, corre o risco de você demorar para se matricular e não encontrar mais vaga para este ano. Não fica de fora. Não deixe essa oportunidade passar na sua vida. Faça hoje mesmo a sua matrícula, procure a secretaria da escola e faça parte do maior centro de treinamento bíblico do mundo, que é o Rema Brasil. Eu aguardo você, eu espero ser sua professora esse ano, tá bom? Um beijo no seu coração, espero que você tenha sido abençoado com essa demonstração dessa matéria do Rema na sua vida. Muito obrigada.